Olá pessoal, boa noite. Hoje nós temos como convidado o professor André Lacerda, que é um médico veterinário com mestrado e doutorado em medicina. Vai ser uma conversa bem interessante, porque é o primeiro convidado da área de medicina veterinária da UENF e uma pessoa com grande projeção nacional e internacional, fundador de associação de cardiologia animal, pesquisador do CNPq e bolsista cientista do nosso estado, da FAPERJ. Então, a conversa hoje vai enveredar para a área de medicina veterinária de uma pessoa com destaque na nossa instituição. Estou só aguardando o André entrar na sala para que a gente possa iniciar a nossa live de hoje. Ele acabou de entrar, então Tomazeles, Maria Stevens, Aludinho. Está demorando um pouquinho, mas em breve nós vamos ter o André com a gente aqui. Vou convidar, peraí, André. Só um minutinho, por favor, pessoal. Vou tentar novamente aqui. Não sei o que está acontecendo. Ai, meu Deus do céu. Não sei se... Ok, agora vai. Boa noite, Carlão. Quero te agradecer pelo convite. Para mim é uma honra muito grande participar dessa live contigo. Na realidade, a honra é nossa, né? A ideia é a gente conversar um pouco da sua área específica hoje. É a primeira vez que nós chamamos uma pessoa da área da medicina veterinária e nós chamamos uma pessoa com bastante destaque nacional e internacional, né? Nós temos visto aqui no seu currículo que você é uma pessoa que ministra muitas palestras em nível nacional e internacional. Esse reconhecimento leva o nome da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, para vários cantos, né? Então, essa é uma parte importante da sua atuação como profissional também, né? É pesquisador de produtividade do CNPq e cientista do nosso estado. Para quem não conhece, esses são programas de excelência que concedem bolsas de auxílio aos pesquisadores para utilizarem nas suas atividades cotidianas da pesquisa. E tanto a FAPERJ quanto o CNPq são órgãos, um estadual e o outro federal, e ser um bolsista dessa qualidade é realmente um destaque profissional e que a gente tem que dar o devido valor, principalmente nesse momento em que a ciência tem sido colocada tanto de forma lateral por parte
da população, né? Inclusive, para nossa sorte, todas as pesquisas, vamos dizer assim, que levam em conta, né, a negação da ciência mostram que esse número de pessoas ainda é muito reduzido, não ultrapassa 10%. Então, a maior parte das pessoas ainda realmente reconhecem a ciência como sendo uma questão importante. E uma pena é que no nosso país a gente ainda tenha algumas dificuldades para que o financiamento da pesquisa tenha o seu devido valor. Mas, André, dando início à nossa conversa aqui, toda vez que a gente começa a nossa live aqui, eu peço para a pessoa fazer uma breve passagem sobre a sua trajetória acadêmica, para que as pessoas conheçam, né, a trajetória do nosso convidado, né? Então, eu pediria a você que fizesse uma pequena fala sobre a sua formação acadêmica, desde onde você quiser, desde o ensino básico, fundamental, até o seu pós-doutorado, enfim. É uma coisa assim para a gente realmente mostrar um outro lado da pessoa, do caminho que os pesquisadores têm. Muitas vezes são muito próximos, mas às vezes tem sempre diferenças, né, em cada trajetória. Obrigado, Carlão. Eu venho de uma família formada por médicos e advogados. A família do meu pai toda de advogados, o meu pai era juiz, tem alguns outros juízes, e da minha mãe toda de médico. E eu sou o único veterinário da família, mas apesar disso, estudei minha vida toda em escola pública aqui no interior do Rio, toda a minha formação, desde do ensino básico, fundamental, foi sempre em escola pública. Me formei em escola pública, mestrado, doutorado, tudo em escola pública, né? E tenho muito orgulho disso, né? Porque a gente sabe de toda a dificuldade da escola pública. E o meu grande sonho na época de aluno de ensino médio era ser biólogo. Eu nunca na vida pensei em ser veterinário. Na verdade, eu sempre pensei em ser biólogo, né? E porque sempre admirei essa questão da ciência, né, de ser cientista. Para mim era algo inatingível a questão da biologia. Eu sempre admirava aquelas figuras que ficavam, né, ligadas à ciência, tal. Eu lembro de ter conhecido na época um professor que era doutor, tal. Para mim era uma admiração incrível, né, aquilo. E não fui fazer biologia por uma coisa muito simples, né? Eu era muito tímido, então achava que boa parte dos biólogos acabavam ingressando no magistério e tal, e eu não me conseguia ver. Então desisti de fazer biologia por isso, né? E o destino acabou levando a gente para dentro da universidade. Fiz a veterinária como uma escolha de último momento, não queria fazer medicina, era uma decisão. E fiz na Federal Fluminense, minha graduação foi na Fluminense. Terminei em 88 a graduação. Iniciei a vida em Teresópolis com uma pequena clínica, né, trabalhando na pequena clínica, e ali fiz a minha carreira. Até uma boa parte da minha carreira feita na iniciativa privada, e para mim ia ser isso aí, né? Minhas ambições nesse sentido não eram grandes, mas sempre muito amigo de alguns médicos, professores lá da Faculdade de Medicina de Teresópolis, e isso acabou me incentivando a seguir em frente, e fiz meu mestrado. Na época eu não fazia ideia de como funcionava essa questão da ciência. Fiz o mestrado na Rural, no Rio de Janeiro, na área de cirurgia. Aí tive a oportunidade de começar a dar aula na Universidade Castelo Branco. Dei a primeira aula inaugural da universidade na área de veterinária. Abri o curso e trabalhei lá um tempo, e depois de algum tempo já tinha em mim a decisão de que ia seguir nesse ritmo. E fui preparando a minha vida, fiz o doutorado. Naquela época já estava com a vida mais estável, né, financeiramente, e também já com certo prestígio dentro do meio. Então, fiz o doutorado no curso de medicina, lá no Centro de Ciências da Saúde, na UFRJ, e pós-doutorado já aqui, quando eu estava como professor da UENF, na Fundação Universitária de Cardiologia de Porto Alegre, que é um dos principais órgãos da cirurgia cardíaca, também em humanos, né? Fizemos a pesquisa voltadas para humanos. Então, boa parte da minha formação técnica foi ligada à medicina, e eu peguei uma parte da veterinária, nossa profissão,
ela tem uma característica muito importante, principalmente essa questão mais do... que a gente tem o atendimento, né, a parte, vamos dizer assim, de extensão, muito ligada à parte técnica, né? Boa parte dos profissionais que trabalham dessa maneira. Então, eu tive essa formação técnica muito forte durante muito tempo, mas sempre me encantou essa coisa da ciência. Quando eu cheguei na UENF, foi um grande aprendizado, que eu não tinha ideia de como era a questão da ciência. Apesar de já ter passado pelo mestrado e doutorado, mas nada se compara com a ideia que aqui ficou, né? Que acho que o Darcy Ribeiro implantou no coração de muita gente, né? E para mim foi uma experiência muito rica de começar, um desafio para mim mesmo, né? De começar a entender um pouco a ciência, começar a pensar em pesquisa, a publicar. No começo eu lembro que eu não conseguia entrar em nada, nem aluno de iniciação conseguia. E isso tudo veio da UENF, ao qual eu sou muito grato. Me diz uma coisa, aonde que a medicina, em que momento que a medicina veterinária e a medicina humana, vamos dizer assim, elas se conversam? O médico humano, né, se a gente pode falar assim, ele também tem esse aprendizado muito técnico, muito prático. No geral, eu não falo, existe obviamente grandes cientistas médicos, principalmente das áreas básicas, mas o médico que está no hospital, esse do dia a dia, ele não é um bom cientista, né? Ele é um bom técnico, ele tem uma formação muito interessante, assim como o veterinário. Na minha área em especial é assim, na área de cirurgia veterinária também é uma formação muito prática e pouco científica, né? Então eles se conversam porque muitas técnicas elas são incomuns tanto para uma área quanto para outra. Então nós desenvolvemos uma das áreas de pesquisa que a gente tem, né, que a gente trabalha aqui é desenvolver técnicas cirúrgicas para medicina com parceiros médicos. Nós temos feito isso ao longo desses anos aqui na UENF. Parte dos meus orientados são médicos aqui da cidade, já tivemos também médicos de fora daqui. Então, isso permitiu um ganho profissional muito grande para mim, técnico muito grande, né? E a UENF hoje, ela na área de veterinária, essa área de cirurgia, ela tem sido bastante reconhecida pelos nossos pares. Nós recebemos, temos parcerias de pesquisa, também recebemos pacientes para tratar, viramos uma referência na cirurgia, nas cirurgias, principalmente as cirurgias complexas aqui no Brasil. E agora a gente tem almejado aí situações maiores de reconhecimento, né, internacional. Outro dia, até fiquei muito feliz durante um congresso de nível nacional, um palestrante brasileiro que dá aula em Ohio, um pesquisador, ele citou a UENF como uma das 5 maiores instituições na área de cirurgia no Brasil, tal, veterinária, e isso nos orgulha muito, né, de ver o nome da nossa instituição indo para frente, né? Com toda certeza. Eu acho que essa é uma das coisas, um dos motivos que me motivou de convidá-lo, porque eu sei que aquela, aquela área experimental que você coordena junto com outros professores ali tem esse diferencial, né? Um diferencial que talvez muitas pessoas de dentro da própria UENF não conheçam, né? Então, eu acho que esse é na realidade, tentar transformar, né? A própria, durante o ano passado, quando eu tive a oportunidade de conversar em diferentes setores da instituição, eu pude observar, por exemplo, o número de atendimentos que o hospital veterinário faz para dentro, para fora da comunidade, né? Para atender a comunidade. E esse número eu não conhecia e acredito que muitos colegas não conheçam. A própria sociedade não conhece, né, o André? E uma das coisas que normalmente a universidade é cobrada é exatamente esse tipo de posicionamento diante da sociedade, né? Parece que, por mais que a gente faça, a percepção de uma parte da população é de que nós não atingimos a sociedade, né? Essa é uma dificuldade de interlocução que muitas vezes a gente dispõe, até porque a informação está perdida, né, dentro da própria instituição, né? Então, quando você coloca que aquele setor, né, de experimentação animal
desenvolve técnicas cirúrgicas em cooperação com médicos da cidade ou de fora da cidade, esse é um ponto que eu considero vital para que a instituição mostre à sociedade isso. Então, ao você colocar isso, realmente é um ponto que, para mim, é fundamental tipo assim, né, na prestação de serviços que a instituição oferece para a sociedade, de um serviço, vamos dizer assim, de um conhecimento básico que é fundamental, né? A gente entra numa discussão meio que filosófica, né? Porque eu acho que toda ciência ela é fundamental, né? Essa coisa de rotular a ciência básica e ciência aplicada é uma coisa, eu diria, um pouco perversa, porque na realidade ela acaba gerando uma competição desnecessária, porque tudo que se aplica hoje, em algum momento, alguém se dedicou a desenvolver, né, o conhecimento básico de fazer, desde a inserção que você faz no animal até a manipulação dos órgãos, enfim. É uma coisa que realmente as pessoas precisam conhecer, e a UENF precisa se conhecer também nesse sentido, né? Porque eu estou sabendo, eu só pude saber disso porque ano passado a gente conversou bastante sobre questões, inclusive até mesmo a possibilidade de termos um programa de pós-graduação na área de clínica, né? Que é uma coisa que a gente tem lá o curso de ciência animal, né? De pós-graduação, né? Mas muitas vezes a parte clínica não fica totalmente envolvida, não é É verdade? verdade. Muitas vezes a gente, inclusive, essa separação, né, Carlão, que a gente vê imposta muitas vezes, talvez realmente por essa falta de reconhecimento, acho que você faz o diagnóstico correto disso, e essa separação é uma perda para todos os lados, né, na verdade. Um lado não funciona muito bem sem o outro, e a gente perde o conhecimento rico em relação a tudo isso, né, de transformar a ciência em uma só, né, e ela tem que se conjugar, cada um com a sua expertise, para poder tocar isso aí da melhor forma possível, né? Então não há como prover essa separação. E na unidade a gente tenta fazer um pouco disso, né? Não pode ser só técnico, eu sempre falo isso nas minhas palestras, né? Não dá para ser só o executor sem ter a base da ciência, então a coisa não funciona, né? E essa questão multidisciplinar, eu acho que ela é essencial, né? A universidade conversar, e a gente realmente está isolado, e talvez daí até essa dificuldade de interlocução, né? Outro dia eu vi numa live tua, eu estava dando uma olhada, e você falando eu sempre pensei isso na questão de um ciclo de formação básico, comum, né? Uma formação mais humanística. Eu sempre defendi isso na veterinária, não dá para fazer um profissional sem essa formação mais humanística. Então, seria muito bacana se a UENF um dia conseguisse resgatar isso, e um diferencial que eu considero muito importante, né, que a gente, ao longo do tempo, as universidades têm perdido essa formação humanística que eu vejo com muito carinho, né, para a formação não só do cientista, do profissional, mas principalmente do cidadão. Isso também é uma coisa que também me preocupa muito, porque a gente vê que ao longo do tempo essa separação criou uma individualização e setorização dentro da universidade que na realidade todos saem perdendo, né? Então acho que esse seria um objetivo comum, pelo menos aqueles cursos que... Porque uma das coisas que eu vi, né, André, foi quando a instituição tinha isso como uma cláusula pétrea, alguns cursos, principalmente na área de exatas, tinham uma certa dificuldade de aceitar, né? O que é um problema também, porque não significa, por você estar na área de exatas, que você não precisa ter essa formação, né? Inclusive, a necessidade de se ter um ciclo básico comum com essa formação humanística que você colocou, né?
ela nasceu exatamente em uma das principais universidades vamos dizer assim, de renome internacional, que é o MIT, né, onde foi diagnosticado que o cara pode ser o cientista mais brilhante, né, mas se ele não sabe se correlacionar, se relacionar com as pessoas no seu entorno, ele vai ter uma péssima liderança de grupo de pesquisa. Então, quer dizer, esse tipo de formação te proporciona também instrumentar uma liderança acadêmica, uma liderança científica com uma percepção um pouco diferente do que se acha hoje, onde você deva ser brilhante apenas em um aspecto e não ter essa visão lateral com as pessoas, né? Então, isso me preocupa também. E eu acho que essa adesão ela tem que ser voluntária, né? As pessoas têm que se convencer de que esse é um programa realmente importante, né? Caso contrário, se a gente não tiver convencido de que esse ciclo básico de formação ele é importante, com uma boa formação na área de ciências humanas, com uma boa formação na área de ciências da vida, com uma boa formação na área de ciências da terra, com uma boa formação na área de ciências exatas, mínima, né, para que todos possam permear esse campo, eu acho que a gente não consegue ter sucesso, né? Inclusive, enquanto nós tínhamos esse ciclo básico de formação na UENF, muitas pessoas migravam de curso de biologia para veterinária, de veterinária para biologia, entendeu? Então, quer dizer, dava esse tipo de oportunidade para que as pessoas tivessem a percepção, e muitas vezes acontece exatamente uma leitura equivocada, né? Como você teve, né, no momento inicial lá da sua formação, onde você achava que não teria perfil para ser um biólogo, porque o nicho de atuação do biólogo seria só dentro de sala de aula, né? Como não necessariamente. Inclusive, uma coisa que eu acho interessante, em alguns países, para se fazer medicina, você tem que fazer uma parte dura da biologia antes de entrar para a medicina. É uma coisa até que a gente deveria discutir na UENF, que hoje, com a reformulação do ensino, a gente pode fazer uma coisa simultânea como essa, né? Algumas disciplinas e o cara ser um médico veterinário, mas ter uma outra formação na área de biologia e em outros campos também do conhecimento em que a UENF tem trabalhado e formado excelentes profissionais, né? Mas me diz uma coisa, André, uma curiosidade, como é que está o dia a dia seu? Você está em casa ou você está indo ao UENF lá no núcleo? É núcleo não, né? Unidade de experimentação. Unidade de apoio experimental, A gente tem ou de experimentação isso, eu tenho animal. ido lá várias vezes, né? Inclusive até às vezes durante o final de semana. Tem ficado a maior parte do tempo em casa, obviamente, mas é bom que a gente tem colocado muita coisa em dia, né, Carlão, no dia a dia corrido, trabalho para escrever, material para ler, então está servindo para colocar muita coisa em dia. Mas temos ido, o nosso setor lá, em especial aquele setor, a gente atende a necessidade de cirurgias complexas, né? Então, alguns procedimentos que nós fazemos lá não é feito em nenhum outro lugar no estado. E a gente acabou tomando uma decisão, a professora Fernanda, né, consultamos lá a reitoria sobre a possibilidade de atuarmos quando houvesse essa necessidade, né, de alguém precisando da nossa ajuda e que não houvesse outra possibilidade que não fosse lá na UENF, ou naquelas pessoas muito carentes que também não tivessem a menor condição de pagar, nós também temos ajudado. Então, temos ido, eu tenho ido umas 2, 3 vezes por semana lá na unidade para fazer isso aí. E é isso aí, a gente ainda vai tocar algumas pesquisas que estão acontecendo, temos feito isso aí lá. E fora que essa atividade, surgiram algumas coisas boas, né? Fomos convidados agora para escrever também um outro livro que pretende ser um grande livro para graduação aí da veterinária. Então, começamos um projeto pela editora Manoli para escrever um livro voltado para a graduação, que pretende se inserir boa parte aí para o estudante de graduação. E a gente está nessa ideia buscando vários parceiros internacionais para publicar um livro em português, mas escritos por parceiros, né, com experiências de vários países, da Europa, aqui
das Américas, então vamos ver. É um projeto que eu tenho trabalhado um pouco nele também agora nessa pandemia, né? E lá na UENF, as suas principais parcerias, elas acontecem com quais setores da UENF? Por exemplo, quais laboratórios, com quem você interage mais dentro da UENF e também fora da UENF? Existem... Uma das coisas que eu tenho sempre conversado com alguns colegas, né, nesse nosso papo, é que a mobilidade nacional e a mobilidade internacional, ela é muito importante na formação do pesquisador e do profissional, né? Você conhecer o que as pessoas estão fazendo fora do seu ambiente de trabalho, muitas vezes até serve para você valorizar a própria atividade que você está fazendo na sua instituição, né? Porque as pessoas são muito críticas e muitas vezes acham que o que a gente está fazendo nunca nunca está no máximo das coisas, ou a gente está muito aquém de outros lugares, né? Então, quer dizer, quando você vai a uma instituição, uma outra, visita outra, você primeiro, você pode ter ideias do que você gostaria de fazer também, colocar em funcionamento no seu setor, né? E, por outro lado, você vê que a nossa instituição, o seu lá o setor lá a unidade de experimentação animal está muito à frente de alguns outros setores. Como é que você vê e quais são assim as conexões que você tem dentro e fora da UENF, e os colegas também que trabalham lá na unidade, para que esses alunos que chegam lá possam ter a possibilidade de visitar outros setores ou até mesmo atrair pessoas de outros lugares, como você mesmo já colocou, né, que vêm pessoas de fora para fazer algumas cirurgias, usar algumas técnicas que vocês desenvolveram, enfim. Dá uma... O nosso laboratório é um laboratório de clínica e cirurgia, então a principal área de atuação está dentro do nosso próprio laboratório, das parcerias, né, com setores dentro do nosso laboratório. São minhas principais áreas. Algumas áreas, o professor Arnoldo também nos ajuda com algumas coisas. Na época que o professor Logulo também era professor aqui, ele nos ajudou bastante com essa parte da ciência básica. Então, nós temos esse contato ainda tímido, que a gente tem vontade de ampliar com a biologia, que eu acho que a gente tem uma conexão imensa, né, uma interface imensa aí de aproximação. Temos também, por exemplo, aqui no Brasil, o nosso setor, como ele é bem conhecido, temos parceria com um professor da Unesp de Jabuticabal, um amigo que a gente tem lá, que é um grande pesquisador também, pesquisador CNPq, então a gente desenvolve algumas ações em conjuntas, com algumas universidades da área de medicina, né, que a gente tem, com o Rio Grande do Sul, como eu já citei, o pessoal aqui de campus da medicina tem procurado, até um dos meus orientados, que é um professor ligado aqui à Faculdade de Medicina, um cirurgião aqui da cidade, ele fala, André, campus, o pessoal da medicina não conhece a UENF, não sabe o que é pesquisa. Eu falei, pois é, o pessoal tem que vir para cá, né? Tem que conhecer a instituição, a gente tem que ficar próximo. E fora daqui do Brasil, nós também temos alguma parceria com o pessoal do México, na Espanha. Tem um colega médico que fez doutorado junto comigo, hoje ele é professor pesquisador na Universidade de Berlim, e a gente mantém algumas atividades de pesquisa junto. A gente sempre está fazendo o Ricardo Zorron, que é um médico conhecido na Europa, então a gente sempre sempre tem alguma pesquisa em andamento, em parceria. Então a gente tenta fazer essas conexões, até mesmo para ver nossas fragilidades, né, Carlão? A gente precisa saber reconhecer as fragilidades, e isso sempre serve de exemplo, né? A gente fazer isso. Há um tempo atrás, durante uns anos seguidos, nós trouxemos um professor também do Colorado, que é o principal nome da minha área de trabalho. Ele veio aqui, ficou durante 3 anos seguidos, vindo uma semana, e para pedir a ele mesmo que nos ajudasse, né, a formatar melhor nosso setor, a nos mostrar os caminhos aí que a gente pode melhorar. Então isso tem nos ajudado, né? Com essa crise toda nós sofremos, né? Temos sofrido um grande baque, né? E a nossa percepção é que a gente tirou um pouco o olhar da ciência, mesmo dentro da universidade. A gente precisa retomar isso, né?
retomar, esse é o principal objetivo. A gente tem que, a própria instituição tem que tomar esse caminho da ciência, né? E eu vejo, por isso que eu fico tão feliz com essa live, a tua liderança na ciência aqui dentro, ela é muito importante para todos nós, e que a gente retome, né? Que dê importância ao ENF, ela vai ter essa alma que ela tem se a gente mantiver isso. Se a gente perder essa alma, a gente perde uma boa parte de todo o objetivo ao qual gerou a nossa instituição. É muito importante esse ponto, né, que você coloca, porque talvez muitas pessoas não conheçam a estrutura fundacional da UENF, onde realmente foi a primeira universidade a ter sido criada com 100% do corpo docente com doutorado, né? A pós-graduação e a graduação, em vários setores, elas nasceram quase que ao mesmo tempo, né? Exatamente porque acreditamos que a vocação da UENF é realmente fazer pesquisa e colocar o jovem exposto à pesquisa desde o seu início, né, de formação acadêmica, né? E isso tem muito a ver até com a própria origem de parte do corpo docente, que vem de um núcleo do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, né? E eu gosto muito de... O Arnoldo, que gosta muito de ler sobre ciência, né, e sobre os nossos cientistas, né, tem uma frase célebre do professor Carlos Chagas, onde ele diz, né, que na universidade se ensina porque na universidade se pesquisa, né? Então, quer dizer, a pesquisa é um elemento transformador do conhecimento, né? Então, quer dizer, se o aluno está exposto à pesquisa, ele está gerando conhecimento, ele certamente vai estar muito mais voltado, muito mais empenhado para a sua formação, né? Então, a gente não pode, concordo com você 100%, a gente não pode perder a perspectiva dessa formação, primeiro, que você colocou, né, uma formação humanística, um balizador, um ciclo básico comum, e não perder de perspectiva essa questão da ciência, né, da formação da ciência. Nós ainda temos muito que crescer no Brasil na formação de pesquisadores, né? E é um campo ainda muito aberto, são fronteiras que a gente tem que romper. Inclusive, outro dia, em uma dessas conversas que a gente tem tido às terças-feiras aqui, o Brasil teve um excelente programa chamado Ciência Sem Fronteira, né? Onde, é lógico, as pessoas têm alguns pontos que deveriam ser revisitados, mas o programa Ciência Sem Fronteiras realmente era um programa que trazia uma perspectiva de formação do indivíduo desde a graduação até a pós-graduação fantástica, né? E ainda nos dava a possibilidade de convidar pessoas de fora para dentro da instituição. Então, isso foi uma coisa. Eu acho que o único pecado, vamos dizer assim, do Ciência Sem Fronteira foi a gente não ter um mínimo de reciprocidade nessa troca de estudante, né? Eu coordenei durante 10 anos aproximadamente um programa CAPES-FIPSE, que era uma verba do Congresso americano e uma verba da CAPES, né? Só que esse programa ele tinha esse pressuposto, ou seja, para cada estudante que eu enviasse para os Estados Unidos, para Porto Rico também, eu recebia um aqui. Então, quer dizer, esse impacto era bilateral, né? Inclusive, tem uma passagem muito interessante, que um dos estudantes que veio para cá, para o Brasil, e aprendeu português bem, ele já falava um pouquinho de espanhol, aprendeu português bem. Quando voltou para os Estados Unidos, ele, depois de se formar lá, ele arrumou um emprego na Bloomberg, e ele é hoje o diretor para a América Latina, exatamente porque fala espanhol, fala inglês e fala português, né? Então, é realmente uma transformação fantástica, né? E uma coisa que eu sempre falo, o André, e que eu acho muito importante a gente manter na mente dos nossos alunos e dos nossos pós-graduandos, eu não gosto de chamar pós-graduando de aluno, porque na realidade ele já é formado, né? Então, quer dizer, o pós-graduando ele tem um outro status, ele não é mais estudante, é um profissional em fase
de aperfeiçoamento, né? E a gente tem que criar um programa no Brasil chamado Brasil Sem Fronteiras, né? Porque a gente muitas vezes tem dificuldade das pessoas perceberem as possibilidades que existem fora do eixo Rio-São Paulo, por exemplo, ou aqui na região sudeste, né? De repente acontece uma possibilidade de vaga no norte ou no nordeste do Brasil, poucas pessoas se dispõem a ir. Inclusive, quando a gente estava criando a UENF aqui, desde o seu início, várias pessoas convidadas não vieram porque achavam que isso aqui era muito longe, né? Veja bem, olha só, nós estamos a 280 quilômetros do Rio de Janeiro, né? Num país da dimensão continental, né? Se você tivesse num país da dimensão de Portugal, com 300 quilômetros, você cruza quase que metade de Portugal, né? No eixo assim. Mas nós estamos no Brasil, né? Nós temos só de área de extensão litorânea 8.000 quilômetros quadrados, 8.000 quilômetros de extensão, né? E, então, realmente, as pessoas não quererem vir para uma instituição como a UENF, lá no momento, lá na sua fundação, onde as coisas estavam brotando, você poder criar o seu laboratório do jeito que você quisesse, realmente eu ficava frustrado. Mas, por outro lado, também, quem veio, várias pessoas que vieram conseguiram se fixar bem, e eu acredito que uma parcela dos profissionais que hoje estão na UENF estão satisfeitos. É lógico que a luta ela sempre vai existir, né, André? Porque é uma questão do ser humano, né? A gente está sempre querendo alguma coisa. E eu digo que fazer ciência é você se desafiar o tempo todo. Claro. Né? Até para fazer bolo, a gente tem que se desafiar, né? Porque fazer o mesmo bolo toda semana vai cansar. Então, quer dizer, fazer ciência é isso, né? É você se desafiar, é você partir para a área de fronteira. E fazer ciência na fronteira do conhecimento é caro, né? E aí eu entro num outro ponto que eu gostaria de falar contigo, né? A questão da falta de financiamento no Brasil, que não é a de hoje, né? A gente vem sofrendo isso, vamos dizer assim, nos últimos 6 a 8 anos, mais ou menos, o investimento deu uma caída, né? E essa caída no investimento, obviamente, ela acabou comprometendo algumas coisas. Mas, por outro lado, isso também oferece a gente, né, ou pelo menos induz que a gente procure cooperações, né? Eu, por exemplo, tenho procurado, dentro dessa perspectiva de fazer o novo, de desafiar, ou usar até o termo que a Letícia colocou aqui, sair da zona de conforto, né? Ela te obriga a realmente procurar parcerias, né? Como essas parcerias elas ajudam a gente a realizar muitas vezes coisas que dentro da nossa instituição a gente não tem. Infelizmente, existem equipamentos que a gente não dispõe, né? Sempre a gente quer mais, mas... Então, quer dizer, às vezes você convida um pesquisador, né, e para participar, cada um faz uma parte, e essa é uma forma que a gente tem, talvez, de superar essas dificuldades impostas pela falta de financiamento que a gente tem experimentado tanto a nível federal e a nível estadual. Como é que vocês têm feito isso dentro lá da unidade de experimentação? Nós tivemos uma época muito boa, né, muito rica aqui do estado do Rio, que conseguimos muitas verbas. E a unidade ela conseguiu se estruturar bem, né? De um tempo para cá, realmente, esse período que você comenta, essa verba caiu muito. Então, a gente tem buscado, justamente nessas parcerias, a expectativa de fazer essas nossas pesquisas, né? Mas, é claro, creio que a gente poderia ter avançado um pouco mais se a gente tivesse mantido um nível melhor de condições de captar verbas, né? Que nós temos projetos aprovados no finalzinho de 2015, início de 2016, que ainda não foram para a gente faz muita falta, né? Da infraestrutura.
Mas eu creio que em algum momento a gente tem que retomar, né, Carlão? Porque não dá para pensar no país como país sem ciência. A gente vive um momento muito difícil, né? Até com a sociedade vendo a gente de uma maneira diferente. Eu tenho discutido isso em alguns grupos de amigos que eu tenho. E é impressionante como a classe média não consegue enxergar. A gente tem que arranjar essa interlocução melhor para que no futuro a gente tenha se livre desses ataques todos que a gente sofre e que as pessoas compreendam, né, que o único caminho de tudo é através da ciência, né? É ela que vai prover o desenvolvimento do país, a melhoria das condições sociais. Eu acho que tudo passa pela questão da ciência. As pessoas são muito ingênuas, né? Às vezes elas falam que tem que tirar da universidade e colocar no ensino fundamental, no ensino básico. Não, nós temos que ter verba para tudo isso, né? E investir em tudo e desenvolver tudo. Não temos que agora desmontar as universidades públicas. Não há outro caminho. A gente sabe que as universidades particulares elas têm um outro papel, né? Que é uma formação mais profissional. Mas esse papel na ciência, basicamente, quem vai cumprir são as universidades públicas, né? Ela está na nossa mão. E a gente sabe hoje que esse caminho é de grande responsabilidade. Muita gente já abre mão de um monte de condições, de outras coisas, né? Até de uma carreira financeiramente mais atrativa, para que a gente possa conseguir fazer o que a gente tem que fazer em relação a promover a ciência, a fazer essas parcerias. Eu acho que formação também, né? Olha, a UENF, a minha geração na veterinária foi a geração que começou a formar o especialista. Então, a minha geração dentro da minha profissão, ela teve essa leva de especialista, o que na verdade mudou muito a medicina veterinária nos últimos 20 anos, 30 anos, né? E eu peguei essa transformação. Carlão, deixa eu só fechar aqui, que na rua tem um monte de cachorro latindo. Eu creio que deva estar atrapalhando aqui. Um minutinho, fechar a janela, tá? Então, nós estamos aqui aguardando o André, que foi fechar a janela ali rapidamente, porque a cachorrada tá latindo pesado. Aqui tem... Parece que eles reconheceram que aí tem veterinário. Então, eu acho que... E para você ter uma ideia, por exemplo, na área de cirurgia, o Brasil, ele tem oficialmente 16 especialistas em cirurgia espalhados pelo Brasil. 5 saíram aqui da UENF, de ex-alunos nossos de pós-graduação. Nós somos a única universidade que tem mais de um especialista formado aqui nas suas fileiras, né? Mais do que São Paulo, mais do que a cidade do Rio. Aí o pessoal, puxa, mas campus tem 5 especialistas? Eu falei, tem, graças ao UENF, né? E isso é muito legal, né? Porque eles acabam também sendo protagonistas, eles têm, né, dentro das associações, dos congressos nacionais. Então, isso é muito bom, né? De ver a UENF, esse time da UENF aí, crescendo na profissão, reconhecimentos. O que você acha que falta para a UENF e a Faculdade de Medicina de Campos ter uma maior intensidade de cooperação científica, André? Assim, dentro do que você vislumbra e de alguns contatos que você possui, o que falta de fato para que essa coisa dê uma deslanchada, dê uma avançada? Não, eles têm procurado cada vez mais, né? A gente tem conversado. Eu acho que talvez o colega nosso que faz doutorado, esse médico, o Wilson, o Dr. Wilson, ele tenha feito um diagnóstico importante. Ele fala que a medicina de campus não conhece a UENF. Eu acho que eles têm que conhecer a gente. É o que você falou, a gente às vezes não tem essa interlocução tão boa, né? A gente abrir a porta não só para outras carreiras, como também para a sociedade. No dia de entrar na UENF, reconhecer tudo que se faz aqui dentro, em todas as mais diversas áreas, não há, quem gosta de ciência, não há como não ficar encantado, né? E a própria instituição valorizar isso, né? Dar valor à ciência, e esse é o grande ponto, né? A questão da internacionalização da instituição, que é um ponto que eu acho também essencial para o crescimento. Esse programa Ciência Sem Fronteira, o que você falou, olha, quanto a gente lamenta né, a descontinuidade dele, porque mesmo as pessoas falam, mas tinha isso, tinha aquilo, não importa, é um programa novo, ele ia se ajustar com o tempo, tudo tem seus ajustes, né?
Mas ele é uma Lógico. coisa assim tão bacana, né? Se eu fosse aluno dessa época, eu não tenho dúvida que eu teria participado de um programa desse, né? Eu acho que era um diferencial que o Brasil tinha para o mundo, isso aí, não só para dentro do É, Brasil, né? E- com certeza. Com certeza foi um diferencial realmente e era necessário apenas alguns ajustes para que ele tomasse um rumo melhor, né? Enfim. André, como é que você está vendo esse momento agora, né? A gente tem tido muitas discussões sobre as atividades acadêmicas remotas, né? E a, existem algumas dificuldades, né, que na realidade elas são impostas tanto ao corpo discente quanto ao próprio corpo docente, né? E obviamente os dois lados vão ter que se ajustar de forma em que a gente encontre uma área de convergência, né? A gente tem um número aproximado de que uma parcela, eu diria até bem grande, né? Algo em torno de 50% dos nossos estudantes tem alguma dificuldade de acesso à internet, a computador, enfim, essa parcela, num primeiro momento, ficaria um pouco excluída ou prejudicada, né? E a gente teria que, em algum momento, é, 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 oferecer oportunidades. Mas, por outro lado, a atividade remota, do jeito que ela está sendo prevista, eu não sei também até onde ela vai ter um impacto positivo ou não. Eu queria ouvir de você, porque eu já participei de algumas conversas com, inclusive, colegas da própria veterinária, né? E eu gostaria de ouvir um pouco de você, que é uma pessoa que respeito muito e tem uma atividade docente muito intensa aí na área de veterinária. Gostaria de ouvir um pouco a sua opinião sobre essas atividades, da forma como elas estão sendo previstas, tanto na pós-graduação quanto na graduação. a atividade remota, ela, no meu entender, tem muita diferença de cada curso, né, Carlão? É o que você falou, em alguns cursos, essa falta da conectividade, ela é bem séria, a gente não pode deixar de ter um olhar para isso, né? Não adianta também querer impor uma condição sem que a gente possa dar essa oportunidade a todos para não aumentar a distorção que isso pode ocasionar. Na veterinária, em específico, né, foi feito nesse levantamento, se eu não me engano, a conectividade era alta, estava em torno de 90, um pouco mais, eu não lembro exatamente o número, mas eu sei que era acima de 90%. Aí talvez na veterinária coubesse algumas coisas, mas na veterinária tem um outro lado que é importante, que inclusive é uma discussão que a gente tem bem ampla no Conselho, com algumas proibições do Conselho Federal, que ele é bem atuante na veterinária, da questão do treinamento prático, né? Já que uma boa parte eles vão para a iniciativa privada, eles têm que ter o treinamento adequado, já que vão lidar com vidas, né, de animais. Então, não tem como suprimir através de atividades online esse treinamento prático. O que na medicina e na veterinária a gente fala de aprendizado à beira do leito, né, que os casos eles não são iguais, cada um tem suas peculiaridades, suas particularidades, que não são possíveis serem reproduzidas num ambiente virtual, né? Isso realmente não é possível. Muito a gente consegue de conceitos, de algumas questões, mas não essas condições. E a falta disso vai deixar de formar um bom profissional, né? Eu vejo até isso, por exemplo, que a minha disciplina é uma disciplina essencialmente prática. A disciplina de cirurgia, nós temos uma aula teórica por semana e 4 aulas práticas. A nossa carga horária na cirurgia, quer dizer, 80% dela é prática. Ela é difícil reproduzir online, né? Então, ela a gente não vai oferecer, né? Eu acho que seria um prejuízo muito grande o oferecimento. Eu acho que é maior esse prejuízo do oferecimento agora, em particular na minha disciplina, do que o não oferecimento. A gente que já viveu um pouco mais, a gente sabe que um ano na vida de uma pessoa, ainda mais diante dessa situação, não vai fazer diferença. É igual na escola dos meus filhos. Eu vejo os pais, uma necessidade grande, comecem as aulas, tem uma discussão no grupo lá de pais, te falo sinceramente, eu não me importaria que eles perdessem um ano, entendeu, Carlão? Eu acho que isso não faz diferença, né? A questão do amadurecimento, de tudo que a gente tem passado, eu acho que talvez até seja um ganho.
Não há como colocar em risco e ser injusto com as pessoas por causa disso, por causa de uma pressa que inexiste, né? Eu acho que está para todo mundo, né? E será que é justo também a gente agravar mais ainda essa, né, essa lacuna aí social em relação a isso? Aquelas disciplinas que podem ser, ou mesmo uma atividade extra, por exemplo, você oferecer um conteúdo além daquilo que a graduação possa colocar, essas atividades que a gente tem feito, né? Eu acho que isso é de grande valor até para manter o contato, para as pessoas não se sentirem tão isoladas. Isso eu vejo de É. é o que eu consigo ver. Eu sei que ninguém tem a solução perfeita para isso, né? Cada um tem uma... Aham. Eu também acho que essa fase da gente poder ter contato com o aluno, conversar como a gente está Uhum. conversando aqui, ter uma pequena interação com outras pessoas, é uma coisa até que ajuda a superar algumas dificuldades que todos nós acabamos tendo diante dessa situação, que eu acho que ninguém aqui, né, a não ser quem viveu lá atrás alguma outra pandemia, mas tinha que falar outro dia, tem que ter pelo menos 100 e poucos anos, então acho que a gente não sobrevive, não teve essa experiência, então o mundo está passando por essa experiência e talvez tendo que se preparar para um futuro aonde exatamente eu tive conversando com outras pessoas, né, da gente ter tem um conceito chamado One Health, né, que é uma saúde, né, uma saúde apenas, que você entra com respeito à questão do ecossistema, controle sanitário, né? Então, quer dizer, na realidade, tudo isso escapou porque os hábitats estão sendo destruídos, perdeu-se o controle sanitário, né? Então, quer dizer, a gente ficou exposto e pode ficar exposto a outras situações como esta, até dentro do próprio Brasil, né? Que nós já tivemos recentemente alguns surtos que levaram até a preocupação, porque com relação ao mico-leão dourado, enfim, é uma coisa que se tem que se considerar, né, mais adiante, né? André, um tempo atrás, a experimentação animal no Brasil era extremamente, vamos dizer assim, era simplificada, né, até o ponto de alguns estrangeiros montarem laboratórios em algumas universidades brasileiras para fazer coisas que no país de origem deles eles não poderiam fazer. Como é que está isso agora no Brasil aqui? Porque a gente tem comissões de bioética, uma série de procedimentos que, obviamente, elevam esse tipo de procedimento a um outro patamar, uma coisa que no passado não era. E eu não estou falando de muito tempo atrás, não. Eu estou falando da década de 90, né? Isso Então, realmente foi uma outra mudança que a gente teve na nossa área. Muitas pesquisas, ou muita pseudo-pesquisa, se a gente pode falar assim, né, eram feitas sem o menor cuidado ético, né, com o sofrimento dos animais participantes, que involuntariamente participam. Muitas vezes a gente via experimentos, inclusive de graduação, para trabalho de conclusão de curso, coisas sem a menor relevância, né, e causando sofrimento e um desperdício muito grande, né, Carlão? Então, por essa pressão toda aham, internacional, a gente chegou a um extremo, onde também houveram bastante exageros, né, com o Instituto Royal, que a gente teve aquela questão toda, né, da invasão e tal. Nós tivemos bastante exagero em relação a isso, e eu acho que a gente está chegando aí a um ponto de equilíbrio, né? E acho que é essa busca, mas mesmo quando havia o exagero, eu falava, pessoal, o exagero é o outro extremo, a gente vai chegar ao ponto de equilíbrio, né? A gente não vai nem tanto, nem tão pouco. Eu acho que hoje a gente está acertando a mão com essas coisas aí e numa condição mais equilibrada, com os comitês de ética funcionando, né, de uma maneira como tem que ser, né? A pesquisa ela tem que ter relevância, a pesquisa ela tem que se projetar para mudar alguma coisa e servir à sociedade, né? Seguindo esse conceito aí também de saúde única que tanto se fala, né? Na veterinária também é um dos temas mais falados, eu acho bem relevante. A gente tem melhorado. Essa pandemia ela também tem servido para essa reflexão toda. Nós temos tido várias discussões
é tão importante, né? Olha, eu sei que, é claro, a gente não pode minimizar essas questões que estão ocorrendo, Carlão, mas o quanto a gente evolui, né? O quanto eu me sinto melhor com essa pandemia em relação à minha evolução pessoal, como ser humano, como pessoa, né? Quanto a gente faz uma reflexão em várias coisas da nossa vida, da nossa carreira, né? E do nosso papel dentro da sociedade, da instituição, né? Procurando aí nosso propósito de vida com a família, né? Eu sempre fui uma pessoa assim muito ligada à família. Quem me conhece sabe o quanto eu valorizo essa questão familiar. A gente tem uma família assim. E até o cuidado, né, com as pessoas menos favorecidas, o quanto isso tem mudado para mim, né? E acho que é o momento para isso mesmo, da gente reflexionar tudo isso e ter um grande aprendizado, né? Se a pandemia serviu para alguma coisa, é para isso, né? Para a gente ver isso. Eu acho que as pessoas ruins, elas pioraram, né? Pelo que eu vejo, mas as pessoas que tiveram essa oportunidade, elas estão fazendo. Tem sempre É efeito verdade. colateral, né? Todo remédio tem um efeito colateral. Aparentemente, a nossa sociedade vive, né? Algumas, não, porque na realidade é complicado, né? Essa questão de você ter que tomar determinados cuidados e tem toda uma questão social envolvida que não necessariamente todo mundo, a, a, vamos dizer assim, está apto a conduzir esse momento de uma forma com uma saúde mental mínima, né? Então realmente isso tem promovido em várias pessoas e a gente já tem alguns indicativos, né, de violência doméstica, coisa desse gênero, que realmente tem movimentado negativamente, é uma resposta negativamente a esse momento que a gente está vivendo, né, que a gente está promovendo. Então, André, a gente está caminhando para o final aqui, o meu cronômetro, eu fico olhando aqui, que eu botei um cronômetro aqui, porque a gente É, tem uma hora, né, que esse sistema nos oferece, né? E também quando eu comecei a pensar em fazer essas lives, eu estava escutando uma vez uma moça que ela é dessa área de comunicação digital, vamos dizer assim. Ela falava que também não adianta muito a gente ficar com uma conversa muito prolongada, porque também as pessoas vão saindo e não vão ficando até o final. Então, acredito que o tempo de uma hora ele é um tempo limítrofe entre o tempo razoável das pessoas também, porque hoje tem uma disputa muito grande, né? Às vezes a gente está disputando com algumas figuras muito importantes esse horário das 18 às 19 horas, né? Mas, enfim, diante do que a gente está passando, né? Uma colocação que eu sempre faço para as pessoas com quem eu tenho conversado é que a gente termine, principalmente, mandando uma mensagem, obviamente, positiva, né, para os jovens que estão iniciando a profissão e aqueles que estão iniciando sua carreira lá estudando na graduação e também se aperfeiçoando na pós-graduação. Eu peço para que a pessoa com quem eu converso mande essa mensagem de otimismo. E aí você tem 1 minuto para mandar isso, porque aqui já disparou o que cronômetro. as pessoas mantenham seus propósitos de vida, né, e se dediquem a conquistá-la através de esforço, estudo, trabalho. É isso que modifica a vida, né? E que contem com a gente, né, Carlão, que a gente vai estar sempre posto a ajudar essas pessoas aí. Isso faz parte do nosso propósito de vida, né? E eu fico feliz por participar de tudo isso. Isso eu também agradeço muito a você e a todas e todos que estão nos ouvindo. Eu também acho que esse momento é um momento da gente se unir, a pensar em estratégias para o futuro e não desistir, né? Aposte nos seus Sim, objetivos, mantenha os seus sonhos vivos, porque e estruture o caminho para a materialização dos seus sonhos. E pode contar com a gente, muito né, obrigado. André? Comigo e contigo, com Muito toda obrigado. certeza. Um abração. A gente vai É isso mantendo aí. contato, vai se falando. Obrigado a todos que entraram. Tá joia. Tá. Uma boa noite a todas e todos. Na próxima terça-feira, novamente, estaremos aqui com a nossa live das terças às 18 horas,
além do Lattes, batendo um papo informal, trazendo pessoas de qualidade e excelência acadêmica como o André. Muito obrigado, André. Uma boa noite para você, para toda a família e a todas e todos novamente.